Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos nos sentar, queridos. Aleluia. Maravilha, mesmo sentados, por favor. Eu ainda quero fazer ter uma palavra de oração. Pai, nós queremos clamar ao Senhor por esse momento onde ouviremos a Tua palavra. Clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento. Ó Deus, o Senhor nos permita compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesse encontro e que saiamos daqui fortalecidos depois de comermos, ó Deus, esse pão cozido em brasas. Nós te pedimos, nós cremos que o Senhor começou, o Senhor está levando e levará, ó Deus, a bom termo toda a boa obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós. Tens liberdade para isso. Espírito Santo, nos ajude. Nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amados, por favor, abra a palavra do Senhor lá no livro de 1 Samuel. Quero convidá-lo a abrir. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 14. A partir do versículo 1, quero ler alguns versículos com vocês. Podem acompanhar, por favor. Iremos até o versículo 11. O texto diz assim, queridos: sucedeu que um dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. Uma se chamava Bozez e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmas, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos, e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Por enquanto até aí, queridos. Amados, nós estamos diante de um outro texto, de um novo texto, que reproduz ou retrata, ou expressa uma daquelas grandes batalhas de Israel contra os povos, contra as nações. E essa batalha é uma batalha contra os filisteus. Alguém disse certa vez que dificilmente você vai abrir a sua Bíblia, Velho Testamento, e não encontrar uma das batalhas de Israel. Se você assim o fizesse, conseguir, é bom que você então cheque esse livro que você está lendo em suas mãos, porque provavelmente não é o Velho Testamento, não é a Bíblia judaica, não é a nossa Bíblia. Ok, queridos? Por quê? Porque invariavelmente nós encontramos esse povo, desde que ele foi formado, invariavelmente nós encontramos esse povo em batalhas, em guerras, em conflitos. Eles estão
eles estavam, desde que se tornaram um povo, eles estavam a caminho de uma terra que o Senhor lhes havia prometido, uma terra que manava leite e mel, a terra da herança, a terra prometida. Eu não sei quantos estão acompanhando as notícias desses dias, mas Israel novamente ainda encontra-se em guerra, né? Em batalha com os samaritanos. Nós temos orado ao Senhor, clamado ao Senhor por esses povos, por essas nações ali naquela região. É uma batalha que dura há muitos e muitos anos. Ela começou, ela não teve fim, ela, de certa forma, por algum tempo, ela é amenizada, mas ela não teve fim. E infelizmente, né, nós entendemos que essa guerra é uma guerra que não terá fim. Há momentos de paz, né, até que de uma das partes, né, os ânimos ficam mais acirrados e aquele barril de pólvora volta a explodir novamente. Mas nós estamos vendo um desses capítulos das batalhas de Israel, aqui do Velho Testamento, contra os filisteus. Os povos, os dois exércitos estavam preparados para entrar em confronto. E eu creio, queridos, que a exemplo de tantas batalhas e de todas as batalhas, na verdade, relatadas pelo Senhor nas Escrituras, onde o Senhor nos fala profundamente, tremendamente, Deus nos falará muito através desse episódio do confronto, né, da batalha entre Israel e os filisteus. Eu creio que é uma provisão do Senhor tremenda para as nossas vidas nesse encontro. Amém, queridos? Maravilha. Os dois exércitos estavam, de alguma forma, eles estavam se preparando, eram aqueles momentos preparatórios para o grande confronto. Porém, a palavra do Senhor, o texto da palavra do Senhor diz que algo inusitado aconteceu ali. Enquanto os dois exércitos estavam preparados em lugares distintos, logicamente, diz o texto que Jonatas, o filho de Saul, ele decidiu ir para o confronto sozinho. Ele não chamou o exército, ele não contou para o seu pai. Ele decidiu chamar o seu escudeiro e falar: vamos para cima desse povo. É algo inusitado. Vejam, dois exércitos preparados, formatados, prontos para esse momento do conflito. Mas de repente um jovem, um homem diz: eu vou para cima deles, sozinho. E sempre que eu olho esse texto, e sempre que eu olhava, na verdade, sempre que eu olhava esse texto, eu ficava pensando: por que Jonatas não buscou seu pai? Por que Jonatas não pôde chamar o pai de lado e falar: pai, eu estou com um sentimento de que Deus vai fazer alguma coisa diferente nessa batalha, de que Deus tem algo reservado para essa batalha, especificamente para essa batalha, e Deus vai agir de forma sobrenatural e inusitada. Deus nos dará livramento e não será através do nosso exército. E eu olhava para esse texto e eu ficava pensando: por que Jonatas chamou apenas o seu escudeiro para ir para a batalha? Queridos, eu creio que Jonatas compreendeu algo tremendo aqui. Essa batalha poderia representar a última batalha de Jonatas. Poderia ser a última batalha que Jonatas estaria entrando, ele poderia perder a sua vida ali. Porém, poderia ser a batalha que traria livramento para o povo de Israel. A nação de Israel estava passando por um período de opressão tremenda, terrível. Se você olhar alguns versículos ou o capítulo anterior, você vai perceber que os filisteus dominavam sobre Israel naquele período. Não havia em Israel uma espada, aliás, haviam duas espadas. Os exércitos não tinham espadas, porque se eles precisassem de espada ou afiar as suas espadas, seus instrumentos de guerra, eles teriam que descer até os filisteus para que esses que dominavam a arte, esses sim, afiassem suas espadas, seus instrumentos
de guerra, e eles não faziam, logicamente, como que eles iriam afiar a espada do seu inimigo? Eles tão somente afiavam os seus instrumentos de trabalho, para que Israel tivesse apenas a condição de sobreviver, né, de se manter naqueles dias, mas eles tiraram todo o poder bélico de Israel. A nação estava passando por essa aflição terrível, e Jonatas sabia como era importante, o que representava essa batalha para esses dois povos, e ele decidiu ir com seu escudeiro, e ele não fez conhecer a seu pai, ele não se deu a conhecer a seu pai, ele não revelou esse propósito para o seu pai. Por quê? Sabe, queridos, eu compreendo desse texto, que Jonatas tinha essa compreensão da importância dessa batalha, e ele não queria frustrar o intento que o Senhor havia colocado no seu coração. Eu compreendo que existem algumas batalhas da nossa história que serão ganhas de forma estratégica, algumas batalhas que nós entramos e só lograremos, só teremos vitória se nós agirmos, se nós caminharmos de forma estratégica. Jonatas entendeu que ele precisava se mover de forma estratégica dentro dessa batalha, os seus movimentos, os seus pensamentos, as suas alianças. Ele não poderia levar, ele compreendeu que ele não deveria levar para essa batalha, para esse propósito, um homem que tinha um histórico de fuga no seu currículo. Ele, embora Saul fosse o seu pai, embora Saul fosse o rei de Israel, ele tinha um histórico de fuga que pesava sobre os seus ombros. Quando você olha para a história de Saul, e é interessante você analisar a história da vida desse homem, você vai perceber que ele não tinha uma história, um testemunho de enfrentamento. Não, Saul era um homem que tinha uma história ou um testemunho de fuga. Eu estava recordando alguns episódios da vida desse homem, eu achei interessante, tem alguns deles que você fica assim rindo, só de lembrar, né? Eu fui dar uma olhadinha no dia da ordenação. Saul, todos nós sabemos, havia sido indicado já como o rei, ali na casa do profeta Samuel, né? Então ele libera uma palavra sobre ele é ungido ali, mas a sua ordenação, o seu reconhecimento público se daria em um outro momento. E no dia da ordenação desse homem, né, o Samuel falou: uai, cadê Saul? Cadê o homem? A multidão estava ali, o povo estava ali esperando, aguardando aquele momento da aclamação pública, e nada do homem. E eles foram consultar o Senhor, e o Senhor disseram: não, ele está aí com vocês, pode procurar, o homem está aí. Sabe onde é que estava o homem? No dia da ordenação dele, estava escondido no meio da Queridos, esse é o perfil desse homem, desse rei, chamado Saul, o pai de Jonatas. Agora, essa história não é uma história isolada. Quando você analisa toda a história dele, você percebe que isso é um histórico, é um testemunho que o acompanhava, era um perfil que ele carregava. E isso não aconteceu apenas no dia da ordenação, e tudo isso ele foi semeando, ele foi construindo dentro de casa. O seu filho via isso. E como é que Jonatas poderia levar para o campo de batalha? Como é que Jonatas poderia abrir o coração para um homem que tinha um histórico como esse? Queridos, não leve para o teu campo de batalha. Não leve para as tuas frentes de batalha alguém que tem um histórico de fuga, alguém que não tem um histórico de enfrentamento. Campo de batalha não é um parque de diversões. Parque de diversões você leva qualquer um, campo de batalha não. Compreende isso? Tem muita gente se ferindo nas suas batalhas, porque acredita, porque entra com qualquer um, porque acredita que pode entrar com qualquer um. Não. Tem gente que entra nos seus enfrentamentos, seus campos de batalha, abre o coração para qualquer um. Não pode. Não pode, existem lugares específicos, batalhas específicas, onde você precisa ser muito estratégico. Não leve gente que tem histórico de fuga
para os momentos mais duros, mais intensos da tua história, queridos. Batalhas às vezes definem o nosso destino, pode mudar, tem a condição de mudar a nossa trajetória. Não leve. Jonatas sabia, Jonas compreendeu, por isso ele chamou apenas o seu escudeiro. Seu escudeiro, quando o chamou, não foi um homem que ofereceu resistência e falou: vamos embora, estamos juntos, estou pegado contigo nessa empreitada. Se é Deus que está nessa causa, vamos embora, vamos juntos. Era alguém que cresceu com Jonatas, era alguém que conhecia os movimentos, a intimidade de Jonatas com o Senhor, a sua ousadia no Senhor. Ambos confiavam um no outro, ambos construíram uma história de testemunho, de pegada, de enfrentamento. Jonatas sabia que se ele podia confiar em alguém, era naquele escudeiro, e ele disse para o escudeiro: vamos comigo. Compreendem isso, queridos? Amém ou não? Amém. Aleluia. Não vá só. Não vá só para o seu campo de batalha, mas não leve qualquer um. Quantos compreendem? Você quer ir bem acompanhado, sabendo que Deus vai te dar vitória? Leve o seu escudeiro, e Deus vai te abençoar poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, o texto continua dizendo que Jonatas, ele estava numa extremidade, os filisteus estavam em outra, e entre eles havia um desfiladeiro. Jonatas teria que passar por um desfiladeiro, e nesse desfiladeiro, diz o texto da palavra do Senhor, que haviam duas grandes pedras ali. O curioso desse texto é que essas pedras que estavam ali no desfiladeiro, elas tinham nome. Dificilmente você encontra um desfiladeiros com pedras grandes com nome. Se tem nome é porque tinha fama. Se tinha fama é porque o assunto, aquelas duas pedras foi assunto, e ainda era assunto na boca dos povos da região. Uma delas, diz a palavra do Senhor, versículo 4, uma dessas grandes pedras que Jonatas teria que enfrentar ou passar, chamava-se Bozés, e a outra Sené. Bozés significa liso, e Sené significa escorregadio ou espinhoso. Queridos, pensa em algo assim. Jonatas sai, só ele e o seu escudeiro, para uma grande batalha. Ele não confia, não abre seu coração com seu pai, não busca o exército. Afinal de contas, tanto Saul como o exército, eles estavam debaixo da sombra. Eles ficaram debaixo da sombra, debaixo de uma romeira, diz o texto da palavra do Senhor no versículo 2. Eles estavam na sombra, e Jonatas estava ali, arquitetando, ele estava ali nas confidências, no conselho de Deus, sobre o que ele faria. E ele então atravessa o desfiladeiro com o seu escudeiro, se depara com duas grandes pedras. Uma delas tinha uma fama de ser lisa, escorregadia, a outra espinhoso. Olha o nome da pedra, espinhoso. Queridos, nem a fama dessas duas pedras teve a condição de demover, de tirar de Jonatas o propósito de enfrentar aquele exército. Sabe, eu acho tremendo isso, porque você passar por um desfiladeiro já é uma dificuldade. É uma dificuldade a mais, porque Jonatas tinha espada, o seu escudeiro não. Em todo o exército de Israel haviam duas espadas apenas. Uma ficou com seu pai, que estava debaixo da sombra, o rei Saul. A outra estava com Jonatas, e seu escudeiro o acompanha. Além da dificuldade de não ter bons armamentos, ele estava sozinho, contando com o auxílio do seu escudeiro. Agora ele teria que passar por um desfiladeiro, e haviam duas grandes pedras ali. Nem assim, um incremento agravante dessa situação fez com que ele demovesse, ou ele perdesse o ímpeto, a ousadia de ir para cima desse exército. Sabe, queridos, nem sempre a nossa caminhada em direção à bênção, à vitória será fácil.
Nem sempre nós encontraremos caminhos fáceis em direção à vitória, nem sempre nós teremos um caminho nivelado, nem sempre. Algumas vezes os caminhos, o caminho, o ponto que nos separa da bênção, do lugar, do destino do Senhor para as nossas vidas, nós teremos que nos deparar com dificuldades, com desfiladeiro, com pedras, com lugares lisos, escorregadios, onde você vai ter que ter muita habilidade para caminhar, do contrário você vai se machucar, vai se ferir. Eu fico imaginando quantos ali tentaram passar por esse desfiladeiro, quantos ali morreram, tentando passar essas duas grandes pedras. Afinal de contas eles se apoiavam em uma, a pedra era lisa demais, tentavam a outra, era muito cheio de pontas, eles se feriam, morriam. Quantos chegaram ali no início do desfiladeiro e sabiam da fama dessas duas grandes pedras? Eles disseram: não, vamos buscar um caminho alternativo, não podemos passar, ou vamos desistir desse intento. Eu recordo alguns anos atrás, muitos anos atrás na verdade, desejei fazer uma viagem longa. Eu não conhecia o trajeto, e eu saí buscando informação com alguns amigos, alguém que já conhecia, que já tinha ido para aquela região. Eu lembro que um dos amigos, ele disse: olha, eu conheço, viajo com muita frequência para lá, e ele começou a passar para mim um roteiro: você vai passar por tal lugar, e ele disse exatamente, ele falou: agora, nesse trecho aqui, nesse ponto, você vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque aqui tem uma curva, chamada ou denominada de curva da morte. Eu perguntei para ele: mas curva da morte, por quê? Ele diz: ali geralmente há muitos acidentes naquela curva, e muitos passam direto, então é frequente, é conhecida a fama daquela curva, porque muitos perderam a vida ali. Queridos, conhecendo essa história, eu não desisti de fazer a minha viagem. Eu sabia que havia um perigo adicional num determinado trecho, eu apenas fui mais cauteloso quando eu estava próximo, quando eu me aproximava daquela região. Sabe, amados, Jonatas sabia da fama daquelas duas grandes pedras, lisas, escorregadias, traiçoeiras. Muitos perderam a vida ali naquele desfiladeiro, tentando ultrapassar aquelas pedras, mas ele não desistiu do enfrentamento daquilo, de avançar daquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Ele estava disposto a ir para cima do pessoal. Compreende isso, amados? Nem sempre, queridos, os obstáculos são colocados diante dos nossos olhos para desistirmos, não é para recuarmos, não, mas para demonstrar ou para tirar de você aquela força que você nunca experimentou ainda. Talvez você esteja acostumado, e existem pessoas que estão assim acostumadas, estão muito acostumadas a trilhar por caminhos fáceis, caminhos nivelados, caminhos planos, que desistem com facilidade. Essas duas pedras estavam ali, e Jonatas decidiu enfrentá-las. O que é que Jonatas levaria, amados? O que Jonatas deveria levar para o seu campo de batalha? Determinação. Sem determinação, muitas vezes nós fraquejamos. Quando nós iniciamos uma jornada, amados, em direção ao nosso campo de batalha, nós precisamos levar muita determinação. Sem determinação a gente recua. Sem determinação, quando nós ouvimos a fama de um lugar específico, nós recuamos, nós abrimos mão. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Não desista das tuas viagens, não desista das tuas batalhas, não desista dos projetos de Deus para a sua vida. Não recue, queridos, apenas porque diante dos teus olhos você se depara com um caminho difícil, liso, escorregadio. Vá em frente, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu quero caminhar com vocês para o final dessa palavra, avançando um pouquinho mais nesse texto, dizendo que a partir do versículo 8, quando Jonatas tem um momento de conversa com o seu escudeiro, no versículo 8 diz assim: disse, pois, Jonatas:
Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Queridos, para finalizar, a caminho das nossas batalhas, nós precisaremos de muita prudência para checar o caminho. A caminho dos nossos enfrentamentos, nós precisamos levar muita prudência e sensatez no coração para checar o caminho. Amém, amados? Sabe, queridos, às vezes eu vejo muitas pessoas, eu vejo muita gente que sai para os seus enfrentamentos, que sai para as suas batalhas, e eles são assim, eles são revestidos, não, de uma teologia, né, de uma ideologia fácil, triunfalista, e eles acabam perdendo a sensatez no início da jornada. No início da jornada, eles deixam a sensatez, eles deixam a cautela, eles deixam a prudência, e eles saem afoitamente, acreditando, não, Deus liberou uma palavra, Deus colocou isso no meu coração, Deus está queimando isso no meu espírito, e eu preciso ir, eu preciso responder ao chamado de Deus, e eles não têm, assim, a condição, a humildade de parar, um determinado momento da sua caminhada, para checar se porventura eles não saíram, não pegaram algum atalho, se porventura o Senhor ainda está naquela empreitada. Nós precisamos ter a condição, a dignidade, a humildade, como teve Jonatas, de parar. Ele foi movido, estava sendo movido por uma santa ousadia, mas num determinado momento ele chama o seu escudeiro e ele diz: vamos parar, vamos combinar o seguinte, isso aqui vai ser para a gente uma prova de que Deus está no negócio. E ele disse: se eles disserem para a gente, parai onde vocês estão, vamos parar, porque é um sinal de Deus. Agora, se eles disserem, subir até nós, então entenda, é Deus está dando um direcionamento, é Deus que está falando, então não iremos recuar, vamos para cima desse povo, porque Deus está no caminho. Sabe, queridos, nós precisamos, em meio a essa correria frenética dos nossos dias, nós precisamos ter a graça, a sensatez, a lucidez, de puxar o freio de mão em um determinado momento, e irmos para a presença do Senhor, como fez Jonatas, e falar: Senhor, eu creio que eu recebi uma palavra do Senhor mesmo na minha vida, eu creio que o Senhor tem me chamado para isso, mas há uma possibilidade, Senhor, há uma possibilidade real de ter perdido o tempo, de ter perdido assim a direção na caminhada, de ter entrado em algum atalho, há uma possibilidade de ter errado no tempo, de ter errado no meio, nos procedimentos, há uma possibilidade de ter ouvido alguma voz e acreditado que foi a voz do Senhor. Quantos entendem isso? Sabe, você tem que ter muito quebrantamento e muita humildade para poder chegar diante do Senhor e falar: Senhor, essa voz é tua mesmo. Senhor, eu estou há tanto tempo nessa caminhada, eu estou há tantos anos acreditando que o Senhor está fazendo isso, está me chamando para fazer isso, mas me mostra, Senhor, o Senhor ainda está nisso. Há algo que eu preciso consertar, há alguma coisa que eu preciso ajustar no meu caminho. Senhor, se tem alguma coisa que eu deva recomeçar de alguma forma, me mostra, mas não permita, Senhor, avançar, porque avançando eu vou estar levando o Teu nome junto comigo, e não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, ó Senhor, diz o salmista. Nem por minha causa eu sofro um vexame, eu carrego o nome, nós carregamos o bom nome do Cordeiro Santo de Deus, queridos. E muitas vezes nós levamos pessoas conosco,
não apenas o escudeiro, mas nós carregamos pessoas conosco, com o nosso entendimento, com a nossa visão, com o nosso ministério, com o nosso chamado. Se você não tem a dignidade, às vezes você expõe pessoas, você expõe famílias. Precisamos de sensatez, precisamos ir diante do Senhor, com muito quebrantamento, e falar: Senhor, fala comigo. Senhor, fala, em meio à minha fé, eu ainda tenho dúvida, Senhor. Em meio à ousadia que eu tenho, eu ainda temo. Queridos, isso não é fraqueza, isso é sensatez, de gente que não quer vituperar, de gente que não quer enxovalhar o nome de Jesus, como muita gente faz. Compreendem, queridos? Jonatas parou, chama seu escudeiro e falou assim: nós precisamos conferir se Deus ainda está nessa causa. Sabe por quê, queridos? Porque nós erramos, amados. Nós podemos errar no tempo, nós podemos errar na dosagem, nós podemos ouvir tantas coisas e acreditar que aquela é a voz do Senhor. Por isso precisamos gastar tempo na presença do Senhor, precisamos gastar tempo para discernir a voz do bom pastor, para que quando chegar, quando outras vozes começarem a bater, você que gastou tempo na presença, você que caminha com Ele na intimidade, você sabe: essa não é a voz do bom pastor. A voz do bom pastor não me mandaria para esse lugar, não me mandaria fazer assim, eu não procederia dessa forma. Então você recua, você tira a sua mão. O que levar para o seu campo de batalha? Leve cautela, leve prudência, leve temor, leve simplicidade, leve quebrantamento, leve humildade. Queridos, humildade para você checar o caminho e chegar diante do Senhor e falar: Senhor, se algo ferve dentro de mim, mas eu preciso saber se isso é só emoção, ou se isso é algo plantado, fogo do teu espírito plantado em mim, ou não. Jonatas chama o seu escudeiro, fizeram isso, tiveram a dignidade de fazer isso. Em seguida, eles ouviram a voz dos filisteus dizendo: provavelmente são eles que já estão saindo dos buracos. E eles disseram: venham até nós, que nós lhe daremos um couro. Jonatas olhou para o seu escudeiro e falou: é Deus na causa. E quando Deus está na causa, queridos, você pode ir com uma única espada contra um exército terrível, temível e numeroso. A vitória é certa em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Eu quero finalizar, fechar, concluir essa palavra perguntando para você: você tem um escudeiro? Você tem um escudeiro na sua vida? Você pode contar, você pode olhar para a tua história, para o teu histórico, para a sua caminhada e falar assim: eu tenho um escudeiro na minha vida, alguém que vai junto comigo, essa pessoa eu posso contar a tempo e a fora de tempo. É alguém que, quando eu preciso entrar nas batalhas, eu entro em contato, eu ligo, ou às vezes não temos tempo nem de conversar, mas um olhar já diz tudo, e essa pessoa é alguém da minha confiança, do meu coração. Eu tenho. Sabe, queridos, é importante caminharmos e irmos para as nossas batalhas com o nosso escudeiro. Não vá sozinho. Agora, escudeiro não é aquela pessoa que nós assim jogamos alguma coisa no Insta e ela automaticamente, rapidamente responde para você: lindo, linda, que maravilha, que postagem, você é demais. Esse é o bajulador, essa é a bajuladora. Esse não é o escudeiro, ok, queridos? Esse não é o escudeiro. O escudeiro é aquele que tem condições de entrar com você na batalha, mas tem a condição de chamar você de lado e falar: querido, essa batalha não é a tua batalha.
Você está se gastando os seus recursos, gastando a sua vida, mas esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Você está insistindo nesse caminho, você está insistindo nessa porta, você está tentando arrombar uma porta que o Senhor não tem para a sua vida. O escudeiro não é aquele que sempre fala sim, amém, dá um sorriso para você a todo momento, não. O escudeiro é aquele que muitas vezes vai ter que fechar a cara para você e falar: querido, não entra nisso porque é uma roubada. Se você entrar a caminho de laços, há laços mortais aí que podem roubar todo o projeto de Deus para a tua vida. Ei, querido, quanto tempo você está gastando diante do Senhor em oração? Em meio a tantas coisas que você está fazendo, quanto tempo você está gastando se debruçando em conhecer o Senhor, ouvindo a sua palavra? Quanto tempo você está gastando nesse livro? Quanto tempo você está gastando no relacionamento com o Senhor, aprendendo dEle, nos conselhos, nos princípios, nos valores que são imutáveis? O escudeiro é essa pessoa, queridos, que se aproxima, que vem, que tem essa condição de tocar o nosso coração. Quando nós não temos essa pessoa que tem a condição assim de tocar o nosso coração, nós estamos sem ninguém, indo para as nossas batalhas, indo para os nossos enfrentamentos e expostos a todo o perigo, queridos. Certamente nós não passaremos a pedra, nós não ultrapassaremos Bozés, nós não ultrapassaremos Sené, não. A primeira pedra, o primeiro pedregulho liso e escorregadio, o primeiro pedregulho espinhoso vai fazer com que a gente desista do chamado, do propósito, das promessas eternas do Senhor para as nossas vidas. Tenha um escudeiro. Talvez você diga: pastor, eu tenho. Você já o agradeceu por isso? Você já o reconheceu? Você já a reconheceu? Ao invés de simplesmente ficar ferido, fechado, magoado, porque o teu escudeiro, a tua escudeira simplesmente disse: não é bom, não convém, não ultrapasse, não empurre essa porta. Ao invés de ficar ferido, ferida, você já agradeceu a essa pessoa. Você já mandou uma mensagem, já ligou para ele, já ligou para ela. Mas eu queria falar de um outro escudeiro, que talvez você esteja esquecendo ao longo dos anos, do tempo, chamado Espírito Santo, o melhor de todos, o melhor de todos. Esse nos acompanha, esse não nos deixa, esse vai conosco. Só que esse escudeiro, ele fala para você: não é para a direita, não é para a esquerda, é um caminho reto. Esse escudeiro chamado Espírito Santo, ele está pronto para caminhar com você, desde que você esteja pronto, acessível, com o coração aberto, com o espírito aberto, desarmado, para caminhar com Ele, sem aqueles nós da religião, sem aqueles entraves teológicos. Não, é o amigo Espírito Santo que está junto, quer caminhar com você sempre, em todo o tempo, nas tuas batalhas, queridos. Um não exclui o outro, não. Tem muita gente que vai sozinho e fala assim: eu já tenho o escudeiro maior, o melhor, que é o Espírito Santo, não preciso de mais ninguém. Leda engano, você precisa passar por esse processo. O Espírito Santo vem, queridos, junto com vocês, animando, fortalecendo, protegendo, livrando. E nesse encontro, eu queria terminar falando desse escudeiro. Talvez você tenha entrado nesse lugar, talvez você tenha ouvido ao longo desses anos, você tenha ouvido a palavra do Senhor, você tenha até ouvido algumas mensagens sobre o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? O amigo Espírito Santo nos foi dado por Cristo Jesus.
para nos instruir, para nos ensinar a respeito de todas as coisas mesmo, de nos livrar de situações de morte, de gerar em nós, queridos, uma santa e ousada fé, a ponto de não desistirmos diante das dificuldades, dos enfrentamentos, das batalhas, de dizer para a gente: olha, quando você for entrar nas suas batalhas, leve apenas o essencial, aquilo que é necessário. É por isso que o Espírito Santo muitas vezes diz para você: seja seletivo, você vai passar por um período de luta terrível, tremendo, eu não vou te desamparar, eu vou estar junto, eu vou fortalecer a tua vida. Então somente não abra o teu coração, não traia, não traga para junto das tuas batalhas, dos teus enfrentamentos, da tua caminhada, todas as pessoas que você supostamente acredita serem seus amigos. Não, leve o seu escudeiro. Leve aquele que está te discipulando, aquele que está te tocando, aquele que está te formatando, aquele que está te instruindo na minha palavra. Leve esse é uma pessoa confiável, essa é uma pessoa confiável contigo. Vamos nos colocar em pé, queridos. Aleluia. Quantos estão compreendendo? Há momentos na nossa caminhada, na nossa jornada, que nós teremos que enfrentar caminhos difíceis, e o Espírito Santo que nos instrui, antecipadamente Ele nos avisa, Ele nos diz: prepara, sabe aquele sentimento? Muitas vezes algumas pessoas falam: pastor, eu tive um sentimento, estou com um sentimento. Muitas vezes é o Espírito Santo, o teu escudeiro, tentando te avisar: você vai passar por um período de muitas lutas, seja seletivo, não leve Saul com você. Gente que tem histórico de fuga, não é gente que você deva levar para os teus campos de batalha. Você pode fechar os teus olhos por um momentinho e orar ao Senhor. O que levar, leve apenas o necessário, leve o seu escudeiro. Não entre sozinho nos teus campos de batalha, leve o teu escudeiro, queridos. O que levar? Pastor, o que eu devo levar? Leve determinação, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Há caminhos que você vai passar, há caminhos difíceis, caminhos pedregosos, caminhos lisos, escorregadios. Aquele que pensa estar de pé, tome cuidado, veja que não caia, porque enfrentaremos caminhos lisos, escorregadios. Você pensa assim: eu estou forte, eu estou cheio do Espírito Santo, eu tenho orado, pastor, eu tenho lido a palavra, mas às vezes nós passamos por lugares assim, lisos, escorregadios. Você está em pé, dali a pouco surge uma situação, é um lugar escorregadio, você cai, você fala: meu Deus, cadê a estrutura daquele homem, cadê a estrutura daquela mulher que orava, que pagava um preço, que jejuava? Bozés e Sené, mas nem isso teve a condição, o poder de fazer com que Jonatas recuasse. Não, embora aquele lugar fosse um lugar afamado, ele tinha uma convicção em Deus, de que Deus o chamava para algo inusitado, sobrenatural. Ele não iria desistir daquilo que Deus tinha plantado na sua vida. Ele partiu para o enfrentamento. Só que antes de chegar até os filisteus, ele teve a sensatez, o bom senso e o equilíbrio de parar e falar: Senhor, fala comigo. Eu não posso dar mais nenhum passo se o Senhor não estiver comigo nessa causa. Se o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não for comigo, Senhor, não me faça dar mais nenhum passo em direção a esse enfrentamento, a essa batalha, porque eu preciso do Senhor. Sem o Senhor, eu não posso absolutamente nada. Tenha sensatez, equilíbrio, temor, e as tuas batalhas certamente serão vitoriosas, porque o Senhor não vai te desamparar. Aquele que se quebranta, aquele que tem a condição de expor a sua fraqueza,
esse de alguma forma atrai a fortaleza do Senhor. Papai, obrigado por esses momentos. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque somos instruídos em todo o tempo a respeito de tanta coisa boa que o Senhor tem falado, princípios tão lindos. Olhamos para essas batalhas, olhamos, ó Deus, para a tua palavra e vemos quantas coisas tremendas, quantas promessas do Senhor. O Senhor é Deus que não desampara, Deus Emanuel, conosco sempre, conosco sempre. Obrigado porque no caminho, Senhor, ó Deus, no ponto que nos encontramos, até o ponto onde chegaremos, onde o Senhor tem para nós, ó Deus, sabemos que há tantos desfiladeiros, há tantas situações, Senhor Deus, caminhos nivelados e outros caminhos, Senhor Deus, lisos, escorregadios, mas em todos eles nós sabemos teremos a tua presença, a presença poderosa do Senhor. Nós não nos firmamos, Senhor Deus, sobre um discurso triunfalista, mas sobre a palavra poderosa do Senhor, o Deus que chamou à existência as coisas que não existem, como se já existissem, Senhor. Ó Deus eterno, é nessa palavra que nos apegamos, é no relacionamento íntimo, poderoso, verdadeiro contigo. Oro, bendito Deus, por essa igreja, por esse homem, oro por essa mulher, por essa família, ó Deus, que tem enfrentado caminhos os mais diversos, que muitas vezes, Senhor, tem, ó Deus, passado por vales, por desfiladeiros, que tem caminhado em direção às batalhas, ó Deus, que tem assim se deparado com batalhas terríveis. Oro para que o sobrenatural do Senhor venha. Oro para que a presença poderosa, Senhor, do Teu Santo Espírito venha, o escudeiro fiel daqueles que confiam em Ti, Senhor. Ó Deus, daqueles que estão sendo ensinados a respeito do Cordeiro Santo de Deus, daqueles que têm caminhado e já entregaram suas vidas a Jesus. Oro por esse que ainda não aceitou, não recebeu, não declarou, ó Deus, o seu amor, a sua dependência a Jesus. Ora por esse também, por essa família, para que o faça, para que a presença do Teu Espírito venha sobre eles também, de uma forma tremenda, poderosa, nova, inusitada mesmo, Senhor, como nunca viveram antes, uma experiência sobrenatural, em nome de Jesus, papai. Agora, Senhor, que a graça do Senhor, o amor, as Tuas ternas consolações, ó Deus, as consolações do Teu Espírito Santo e poderoso venha sobre a vida de cada um, Senhor, sobre cada casa, sobre os que estão enfermos, Senhor, que sejam assim renovados, restaurados, curados no poder do nome de Jesus, Pai. Ó Deus, o que se encontra fraco, abatido, seja fortalecido e renovado em o nome do Senhor Jesus. Deus eterno, nos ajude, Senhor, e nos abençoe, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Domingo abençoado, domingo de paz para todos vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Deus os abençoe. Vão em paz.